Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, ontem e hoje, inúmeras entidades preocupadas com as regras eleitorais e políticas se reuniram, convidando a nós, parlamentares, para tratarmos da reforma política e, sobretudo, a OAB e o movimento contra a corrupção e por eleições limpas, e também hoje o INESC e tantas outras organizações como organizações sociais, as mais diversas, preocupadas com o processo eleitoral e o aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas, sobretudo no que diz respeito ao processo de eleições. Como não é viável, no curto prazo, para que sejam válidas novas regras para as eleições de 2014, que possamos ter um processo que seria o ideal de plebiscito, tal como proposto pela presidenta Dilma Rousseff, sobre inúmeros itens, é perfeitamente, do ponto de vista de estar válido isto um ano antes das eleições de outubro do próximo ano. Nós devemos caminhar na direção, inclusive, de consultar o povo para certos aspectos da reforma política e eleitoral através da consulta popular. Mas, para as eleições de 2014, haverá a possibilidade de novas regras, desde que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se mobilizem para valer e numa velocidade muito maior do que aquela que aconteceu desde as grandes manifestações populares de junho e julho, e, em especial, após o nosso recesso, de 1º até 22 de agosto, porque, efetivamente, ainda não andamos. E é importante que tenhamos a possibilidade de votar até o final de setembro ou 1º, 2 de outubro, no máximo, que possamos votar alguns aspectos essenciais que todos estão a dizer, inclusive em termos do clamor nas ruas, para se evitar o abuso do poder econômico nas eleições, para se evitar a forma que distorce muito as campanhas eleitorais e, portanto, o item principal é aquele que se refere à proibição de doações por parte de empresas, de pessoas jurídicas e também a limitação de contribuições de pessoas físicas. Estes são itens principais propostos pelo Movimento de Combate à Corrupção e por Eleições Limpas, e eu aqui quero propor que nós, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, venhamos a votar com urgência esta matéria sobre a contribuição de campanhas no mais breve espaço de tempo possível e de maneira a viabilizar que as novas regras estejam válidas para as eleições de outubro de 2014. Prezado presidente Mozarildo Cavalcante, eu indago à mesa se está para ser apreciado e votado hoje o requerimento do senador Sérgio Souza, ao qual eu também, requerimento que eu quero até apoiar e assinar, no sentido de que passem a tramitar com urgência no plenário do Senado os projetos de lei
do senador Jorge Viana e ainda de outro senador, que se referem justamente a estes pontos a que me refiro. E eu gostaria também de, e vou registrar um outro requerimento para que também seja colocado para votação com urgência o projeto de lei de minha autoria, pela qual as doações de campanha recebidas por candidatos e partidos políticos venham a ser publicizadas em tempo real na internet. Na campanha de 2006 para o Senado Federal, eu agi desta forma, é perfeitamente possível. Todas as contribuições de campanha de pessoas físicas e jurídicas foram publicizadas em tempo real no meu sítio eletrônico. Eu proponho que todos os partidos e respectivos candidatos passem a agir desta maneira, transparência em tempo real pela internet, e que seja definitivamente proibido nas eleições no Brasil que empresas ou pessoas jurídicas contribuam para os partidos políticos e para os candidatos, e também que seja estabelecido um limite módico, sejam R$700, sejam R$1.000, de contribuição para cada pessoa física. E cada pessoa física, ao contribuir para um candidato ou para um partido político, isto deve estar registrado na respectiva página ou sítio eletrônico na internet de cada candidato e partido político. Acho também importante que venhamos a colocar a exigência para que possa haver a realização de prévias nos partidos políticos para a escolha de candidatos a cargos eletivos ao Executivo e ao Legislativo. Eu saúdo que o PSDB esteja considerando a realização de prévias para a escolha do seu candidato à presidência. Avalio que, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, nós hoje temos consenso de que a nossa candidata será a presidenta Dilma Rousseff, a qual eu apoio integralmente, mas acho interessante que venhamos a estabelecer um aperfeiçoamento do sistema de escolha de candidatos rumo a prévias as mais democráticas possíveis. Eu tenho aqui considerado que um exemplo democrático de prévia é a sistemática do Partido Socialista Francês, que nas últimas eleições presidenciais realizou um sistema pela qual não apenas os seus 200 mil filiados, mas todos os eleitores que quiseram se comprometer num documento que estavam a favor dos objetivos de liberdade, igualdade e fraternidade e do Partido Socialista Francês e que pagassem €1, algo hoje como R$ 2,70, pudessem votar, e nada menos que 2.700.000 votaram no primeiro turno, 3 milhões de eleitores votaram no segundo turno, levando o vencedor dentre 5 pré-candidatos, o Messier d'Hollande, a vencer a prévia e depois as eleições em relação ao presidente Sarkozy, que era um candidato muito forte. Um exemplo muito interessante que pode ser, por nós também, levado em conta no Brasil. Enfim, agradeço, presidente Mozarildo, se puder me dar a informação, se será apreciado e votado na tarde de hoje o requerimento para que, em regime de urgência, possamos votar o projeto de lei do senador Jorge Viana, que proíbe contribuições de empresas para os partidos e candidatos, e outro mais de outro parlamentar, para que avancemos na reforma política em vista do clamor popular. Muito obrigado.